Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje é dia 30 de maio de 2023, chegamos na lição número 6 da série Acessando o Seu Destino. É uma série de estudos escatológicos, mas que envolve também testemunhos, vivências e revelações dos mistérios de Deus. A lição número 6 diz respeito aos mistérios de Deus, que encontra-se em Apocalipse capítulos 17 e 18. Cujo tema é colapso no sistema. Eu sugiro que você leia com atenção os 2 capítulos inteiros, tá? E em seguida escute o estudo, que foi dividido em 2 partes, a introdução e a conclusão do argumento. A introdução diz assim: tema, colapso no sistema. Apocalipse 17 e 18 é a celebração da condenação de Babilônia, a igreja corrompida e apóstata. Essa condenação e queda foi efetivada pela 7ª taça. O Apocalipse nos ensina a ver a figura idolátrica por detrás desse sistema religioso mundano, que não passa de comércio. O Apocalipse 17 destaca o colapso e o 18 a derrota definitiva. Tal sistema de crenças e ideais satânicos deverão ser anulados por ordem divina. Tanto o capítulo 17 quanto o 18 estão ligados e são melhor interpretados se percebidos de maneira contínua. É uma continuação. O que vemos aqui também é o casamento do Cordeiro de Deus com sua noiva, os santos, a verdadeira igreja, depois o triunfo de Deus sobre os exércitos e estruturas do diabo, e por fim a derrota da besta e do falso profeta, que são julgados e lançados no lago de fogo, enquanto todos os adversários de Deus são derrotados pelo exército de Deus. Apocalipse 19. A Babilônia é uma religião do diabo, um instrumento do mal para tentar seduzir e mentir. Essa prostituta é arruinada pelo juízo de Deus. João retrata a destruição de todos os impérios e governos da terra, ou seja, todas as formas de governo e autoridade que se opõem a Deus, sua soberania, sua autoridade, sua santidade. Considere o fato de que a profecia é de dupla aplicação. Apocalipse 17 vai nos falar de algo que já aconteceu no passado, mas destaca-se principalmente o que vai acontecer no futuro, que é um tempo que já chegou, pois estamos no período do auge do cumprimento desses 2 capítulos. Vamos focar um pouco na figura da mulher, descrita como a grande meretriz Babilônia. Babilônia, a mãe das meretrizes, Apocalipse 17. Em Apocalipse 17, descreve em detalhes a figura dessa meretriz. Em Apocalipse 14, 8 e 16, 19, fala de forma breve, enfatizando apenas a predição da sua queda. Quem é a grande meretriz do Apocalipse? Pergunta. Quem é a grande meretriz do Apocalipse? Resposta. É toda e qualquer religião que tem como fundamento o sistema calvinista de ensino. O calvinismo nada tem a ver com a reforma. Calvino precisava de ajuda e libertação, assim como qualquer pessoa que pensava e pensa como ele. Este império é a confederação da besta, ou seja, o sistema religioso do anticristo. A besta do mar trata-se de alguém um pouco mais tímido, fechado, às vezes prefere o silêncio. Por isso ele precisou usar a sua imagem, ou seja, o reflexo da sua natureza, que trata-se de um homem da esfera religiosa, que mora na mesma cidade da besta do mar. Já a besta que emerge da terra não é tímido, ao contrário, ele gosta de se expor, está sempre convidando o povo para segui-lo, onde quer que vá, exerce muito mais influência do que a primeira besta. Ele é o falso profeta. Seus chifres como de cordeiro é a sua falsificação, tentando se passar por cristão autêntico diante da sociedade. A sua fala como de dragão diz respeito ao seu discurso herético e enganoso. Suas pregações expositivas são cheias de heresias e causam lavagem cerebral. A besta sai da terra, ou seja, é completamente mundana. Sua sabedoria é terrena, animal e diabólica. As 2 bestas irão inaugurar o lago de fogo, mas para a besta da terra será ainda pior,
por ser uma pessoa de idade, terá que suportar as dores físicas causadas por demônios 24 horas sem parar. Ele vai pedir a morte, mas a morte fugirá dele. Ele levou centenas e centenas de pessoas para o caminho largo, o caminho da perdição. E quando Deus chamou a sua atenção, ele virou as costas para Deus e apoiou a primeira besta, que é o anticristo, o principal inimigo de Deus na batalha do Armagedão. Ele apoiou porque ambos defendem o mesmo Deus, que é Baal. As duas bestas são os principais representantes de Baal na terra. É por isso que o lago é uma questão de escolha. Eles irão para lá porque rejeitaram a Deus e escolheram a Baal. As duas bestas são aliadas do dragão, que aqui no Apocalipse é a figura de Baal, que é o próprio Satanás, que é o chefe dos demônios. A trindade satânica é composta pela besta, que é o anticristo, o dragão, que é Baal, e o falso profeta, que é a besta da terra, que é adorado por muita gente na terra. Juntamente com as pessoas que têm a marca 666, o dragão e seus aliados desempenham uma perseguição implacável contra a verdadeira igreja de Cristo. A queda dos inimigos de Deus será como um efeito dominó. Primeiro, Deus derruba a sede do governo do anticristo e depois todos os outros que seguem os mesmos ensinos heréticos calvinistas. A religião da besta é a mãe de toda prostituição, mas eles afirmam que seitas são representados pelos que discordam deles. Alguns deles pensam que a igreja deles é a mais correta, coerente e verdadeira, só para se ter uma noção de como o diabo segue e engana. Essa falsa igreja se revela pela busca humana, pelo prazer e autorrealização. É a revelação de toda soberba e orgulho humano, toda sedução do mundo e busca pelo prazer. Babilônia é tudo o que demonstra o mais terrível estado depravado e corrupto da humanidade. A apostasia escancarada. Querem enfiar Baal goela abaixo da sociedade. Eles são inimigos ferrenhos de Deus e do seu reino. Essa igreja falsa representa o mundo à parte de Cristo, que concentra toda a sua força para ganhar território, para fortalecer os ideais de Baal, que coloca na mente deles sede e fome por poder e dinheiro. Essa igreja falsa possui duas funções muito claras: tentar desviar a igreja da santidade e manter os ímpios na incredulidade. A meretriz é um poderoso sistema mundano a serviço de Satanás. A Babilônia seduz a humanidade a prestar culto ao sistema satânico, a se submeter ao dragão e a adorar a besta. Portanto, qualquer pessoa que assume publicamente e afirma ser um calvinista está assumindo que tem como seu Deus Baal, porque o Deus vivo e verdadeiro rejeita e reprova toda a interpretação calvinista. Calvinismo é contrário ao cristianismo. Portanto, todo aquele que insiste no erro irá para o lago de fogo. Quando a história chega em Apocalipse 21:8, que diz: mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, olha os idólatras aqui, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. O lago de fogo é o destino final de quem rejeita a Deus. O destino final de quem rejeita Deus é o lago de fogo. Agora eu vou ler alguns versículos aqui na minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia. Vou contar como foi que eu comprei essa Bíblia. Uma amiga minha trabalhava aqui em casa, aí ela era secretária do lar. Aí um dia ela chegou e disse: Cleia, eu comprei uma Bíblia maravilhosa, eu amei, Cleia. Tu vê como é linda a Bíblia, letras grandes, vem conselhos para as mulheres, mensagens maravilhosas, eu amei. Eu comprei lá na Remix, eu acho que ela me disse Remix, o nome da loja, da minha amiga, que disse aí. Quando eu comprei, ficou só mais uma, Cleia, uma lilás, bem linda. E aí eu falei: ô fulana, já que é tua amiga, dona dessa loja, tu poderia, por gentileza, ligar para ela, pergunta para ela se ela poderia mandar na minha casa, dar o endereço, e mandar pelo mototáxi, uma pessoa de confiança. E aqui eu pago o mototáxi e a Bíblia. Tu poderia ligar para ela, veja se não vendeu essa última Bíblia, por favor, porque eu fiquei muito interessada. Você está me falando tão bem dessa Bíblia, eu gosto de Bíblia de estudo. Tu poderia, por gentileza, amiga? Ela disse: claro, Cleia. Aí ela pegou pelo WhatsApp, falou com a amiga dela, dona da loja,
E aí ficou tudo certo. Com alguns minutos eu já estava com a minha Bíblia aqui na porta. Paguei a corrida do mototáxi e a Bíblia, né? Amei essa Bíblia. Eu levo para Vá, leio lá e leio aqui em casa. E eu tenho muitas aqui. Eu tenho Bíblias de estudos, Bíblias com as letras bem pequenas. Eu gosto mais de letra grande. E aí eu amei essa Bíblia, né? Gosto demais. Agora mesmo eu vou ler diretamente nela alguns versículos só. Eu não vou comentar os 2 capítulos inteiros. Eu vou comentar só alguns versículos, senão o estudo fica comprido demais. Apocalipse 17, versículo 2 diz: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Prostituição aqui é idolatria. Reis da terra são líderes religiosos. Vinho da sua fornicação. É como se a pessoa tivesse bêbada mesmo. Versículo 3 do capítulo 17. E levou-me espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheio de nome de blasfemas, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui é a mesma besta de Apocalipse 13, segundo aos Tessalonicenses 2. Aqui é a mesma pessoa. O versículo 4 diz: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícias da sua fornicação. O versículo 6 diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Do sangue de quem? Dos santos, de quem mais? Das testemunhas de Jesus. O versículo 8 diz: a besta que viste, que foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Se admirarão, pessoas ficarão admiradas. E o que é a besta que era e não é mais que virá? É que o mesmo espírito que estava em uma besta passa para outra besta. E esse espírito demoníaco, ele vai passando de pessoa para pessoa. Observe que a Bíblia fala em 10 chifres, 10 reis. Então, a besta consegue apoio de muita gente, a besta do mar. O versículo 11 diz: e a besta que era e já não é, é também o 8º, é um dos 7, vai à perdição. Olha o destaque aqui, vai para onde? Perdição. A besta é filho da perdição. Então, não tem como. É, né, o lago de fogo mesmo, porque eles não se arrependem com nada desse mundo. Então, por isso o destino é o lago de fogo, e não se arrepende. O versículo 13 diz: esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Acabei de explicar isso. Eles têm o mesmo intento, o mesmo objetivo, adoram o mesmo Deus, que é Baal, o mesmo sistema de crenças, né, que é o sistema calvinista, herético. Então, é o mesmo sistema, muita gente do mesmo sistema apoia a besta. A besta tem muito apoio mesmo, de muita gente. Logo, também tem sabedoria humana, consegue convencer. Segundo aos Tessalonicenses 2, diz que ele usa todas as formas de engano e de injustiça, ou seja, ele só engana, ele não tem capacidade de falar a verdade, de fazer o que é certo, de fazer o que é justo. Ele é o iníquo, tá lá a palavra clara, filho da perdição. O versículo, agora o 18:2, eu vou ler o capítulo 18, o versículo 2, diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito mundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Agora imagine as pessoas que estão em um ambiente como esse, assim, né? O ambiente deve estar carregado, pesado, porque aqui diz que tornou-se covil de todo espírito imundo. Né, todos os demônios, assim, agindo, lançando setas, e a marca 666 na testa das pessoas que não têm discernimento de nada, que aceitaram a ideologia de Baal, a crença distorcida, as heresias, sendo alimentadas ano após ano com heresias. O versículo 3 diz: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram. Os reis da terra são líderes religiosos. Todas as nações, muitas nações. Isso aqui não só tem esse tipo de religião irecê, não. Tem todas as nações. Então, se espalhou pelo mundo. Baal queria realmente, o objetivo de Baal era controlar o mundo. Baal queria ser o Deus desse mundo. Por isso ele está tão desesperado. Os dias do diabo estão contados na terra, porque Deus fará um maior reboliço santo com esse avivamento.
Deus está intervindo na história, Deus está revelando as coisas, Deus está se mostrando presente, Deus está mostrando que Ele dá a última palavra, Deus está mostrando o seu caráter, um Deus de amor e também de justiça, um Deus justo. Sem a justiça divina seria o fim de tudo. Nós precisamos mesmo de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. E Ele está fazendo de forma sobrenatural. O versículo 4 do capítulo 18 diz: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai de lá, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não se incorra nas suas pragas. Olha, por um período de tempo mesmo, Deus preserva um sai de lá, ou seja, sai do sistema, não fale amém, não concorde, não aceita a marca na sua testa. Você tem o selo de Deus. O versículo 5 diz: Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Deus se lembrou significa Deus entrou em ação. A expressão que Deus se lembrou das iniquidades dela, Deus entrou em ação. Versículo 6: Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado e retribuir em dobro, conforme as suas obras, no cálice que vos deu a beber, dá-lhe em dobro. Aqui significa a vingança do próprio Deus. Aqui é Deus tomando vingança em dobro. O verso 8 diz: Portanto, num só dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. É um juízo, assim, muito, muito sério mesmo, em um curto período de tempo. Como está acontecendo, né? O versículo 9 diz: E os reis da terra, os líderes religiosos, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, e chorarão, e sobre ela prantearão quando vir a fumaça do seu incêndio. Muita gente estará de longe acompanhando essa história, ou mesmo de perto, e assim, vivenciando. Uns já tinham a marca, uns já concordavam com essa ideologia. Enfim, já estavam cegos, com a mente dominada. E começa a perceber que é Deus falando, Deus revelando. O versículo 19 diz: E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Uma hora aqui não significa uma hora de relógio, não. Significa um curtíssimo período de tempo. O versículo 20 diz: Alegre-se sobre ela o céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Veja, é o próprio Deus que entra para julgar mesmo. O juízo vem da parte de Deus. Versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como um grande mó e lançou no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e nunca mais será achada. Versículo 23. E a luz da candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Para o período da geração escatológica, isso aqui não seria sangue no sentido de morte de espada. Não, isso aqui é no sentido de morte espiritual. É uma guerra de ideologias, mata a fé no coração das pessoas. É morte espiritual mesmo. Agora aqui a conclusão do argumento. Terminamos essa parte, agora vamos à conclusão do argumento. Gostaria de falar um pouco o resumo geral do Pequena Luz, um projeto todo elaborado de maneira estratégica, é evangelismo dentro da área da educação, enfatizando o resgate de todos os valores do reino de Deus. O que na pedagogia nós chamamos de formação continuada. Para os professores, no Pequena Luz, nós podemos chamar de discipulado e treinamento para os voluntários, prós e auxiliares. Independe de diplomas, mas a professora do Pequena Luz deve ser cristã temente a Deus. Eu ia mostrar aqui no vídeo o documento original, que eu chamo de planner pedagógico do projeto. Inclusive, eu falei no vídeo anterior que pretendia mostrar. E daí Deus me falou, já tem um vídeo no canal sobre o projeto. Deus me falou desse jeito, já tem um vídeo no canal sobre o projeto. E aí eu parei e tentei me lembrar. De fato, falei, Deus, de fato. Meu Deus, que incrível. O vídeo eu postei no dia 6/8 de 2021. Tem como provar, porque lá tem a data. Eu postei no dia 6/8 de 2021 no canal da Escolinha Vivar Direcer. Eu estava empolgada no dia que gravei o vídeo. O argumento parece até que é de hoje.
Deus me relembrou do vídeo, porque quando eu gravei, foi Ele quem colocou no meu coração que eu deveria gravar, explicando sobre o documento registrado em fórum em 2012. No vídeo, eu estou usando o slogan do Pequena Luz na blusa, que eu estou usando, e foi criação da minha irmã. Será usado o mesmo slogan, que tem uma estrelinha. Assista o vídeo, você vê como é bonitinho o slogan. Eu cito o nome de algumas pessoas que receberam cópias do bloquinho de atividades, inclusive do documento, que é o planner pedagógico. Eu já distribuí aproximadamente 7 cópias. Eu estou apenas com o documento original em mãos. Na verdade, está em uma caixa, guardado lá, no almoxarifado na Escolinha Vivar. Uma cópia está no fórum da cidade de Irecê, na Bahia, onde eu registrei. Ele me devolveu uma cópia e deixou outra lá, carimbada também. Não vejo necessidade de apresentar o documento aqui, porque no vídeo que colocarei aqui abaixo desse, com o tema O Planner Pedagógico do Projeto, tem todas as explicações. Mas se tiver dúvidas, eu posso explicar novamente. Por exemplo, se a pessoa assistir o vídeo e falar, olha, Cleia, você explicou direitinho, mas resumiu demais tal página. Tal parte eu não compreendi direito. Eu vi que realmente é uma estratégia, mas eu não entendi essa parte porque você não deu detalhes. Aí é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu explico direitinho. Meu WhatsApp 74 999617156. Quem tiver interesse, conhecer mais do Pequena Luz, mesmo assistindo esse vídeo todo, se você não compreender, logo é estratégia do início ao fim, gente, é estratégia. Assim como a metodologia da Viva é uma metodologia estratégica, o Pequena Luz é mais estratégia. Eu trabalho com estratégias. Deus me deu sabedoria estratégica, é evangelismo estratégico. O projeto é todo assim mesmo. E como eu já coloquei em prática, já deu certo, foi um reboliço santo. Por isso que existe o documento comprovado. Porque na época eu fiquei em dúvida, meu Deus, precisa de muita gente para trabalhar. Eu gostaria de dar continuidade. Meu Deus. E aí a irmã me aconselhando, Cleia, vai registrar o projeto. E aí eu entendi que Deus estava usando a irmã para me aconselhar e fui e registrei. Mas na época eu fiquei pensando, e aí Deus me deu discernimento de tudo depois. Ele deixou claro na minha mente que foi assim. Ele criou toda uma situação porque ele criou o documento para aprovar. O mais importante é o documento registrado em fórum. O plano pedagógico do Pequena Luz, esse dito documento. Por isso ele criou aquela situação. Porque Deus é quem mais sabe que só funciona com muita gente. E para fazer um trabalho como esse organizado, precisa de muita gente. E eu só tinha a equipe Avivar, que me disse, vou, Cleia, eu te ajudo, mas eu só fico uns 4 meses, porque eu estou na minha igreja, porque eu já sou pró aqui na Avivar, porque eu tenho minha família e tal. Tinha vários motivos. Aí eu falei, mas é claro, eu vou dar só o treinamento, a equipe da igreja mesmo. Mas aí não tinha ninguém da igreja para trabalhar. Queria o projeto todo pronto, mas não queria, né, buscar pessoas, porque nós sabemos também que não é fácil, tem gente que não quer trabalhar, e principalmente porque o trabalho é todo voluntário, não pode pagar nada, é todo voluntário pegando luz, então eu tive o apoio da equipe Viva toda, para fazer esses 4 meses, quando eu fiz nessa igreja da cidade de Irecê, mas assim, uma bênção, uma riqueza, uma bênção, tudo nasceu do coração de Deus, lindo demais, então assim, não foi elaborado em conjunto, viu? Como a maioria dos PPPs das escolas, só eu e Deus mesmo. No projeto político-pedagógico do Pequena Luz, que eu chamo Planner Pedagógico do Projeto, eu e Deus mesmo. E que Deus abençoe sempre, sempre, em Cristo Jesus. Vou colocar o vídeo em seguida aqui no grupo Evangélicos da região de Irecê, para quem quiser conhecer, tá bom? Deus abençoe.